Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito feliz pela alegria e o privilégio de estar aqui junto com os irmãos, para juntos nós louvar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Já havia alguns dias que nós não estávamos junto aqui com os irmãos, mas hoje o Senhor tem nos dado essa rica oportunidade. Amém? Grato ao Senhor. Está ali a irmã Joana. Aleluia, é uma alegria, viu, rever a nossa irmã também, nosso querido irmão, todos os irmãos e as irmãs que estão aqui nesta noite. Glória a Deus. Eu quero convidar o povo de Deus para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Glória a Deus. Capítulo 18, versículo 1. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Nós vamos aprender um pouquinho mais a palavra de Deus, nos alimentar do que o Senhor tem preparado para nós neste lugar. Grato ao Senhor também. Aleluia, por todos os ouvintes, os irmãos que estão aqui pela live também, para se alimentar da palavra de Deus. Glória a Jesus. Todos encontraram Lucas 18, versículo 1? Amém? Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Diga comigo, o dever. Mais uma vez, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém. Podeis tomar o vosso assento em nome do Senhor Jesus Cristo, glorificando aquele que é digno, amém, de ser adorado, de ser glorificado neste lugar. Glória a Jesus. Queridos irmãos, durante esses últimos dias, aleluia, esta palavra de Deus está em meu coração acerca dos deveres do cristão, dos cristãos, dos deveres da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, nós vamos observar que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele demonstra que o cristão tem dever. Amém? Eu estava meditando na palavra de Deus e examinando acerca disso, acerca do que é dever, o que é os deveres. Glória a Jesus. E dentre esses deveres, o que é dever? Dever é uma obrigação, dever é uma responsabilidade, dever é uma regra de ação. Glória a Deus. Regra que se impõe através da moral, dos hábitos ou da lei. E o dever, tanto nós mesmos podemos nos sentir no dever de algo, quanto dever também alguém pode impor um dever ou nos dar um dever para que a gente venha praticar e fazer algo. Então, existem deveres. O servo de Deus, os filhos de Deus têm deveres. Está aqui crianças, jovens, adolescentes, irmãos que já estudaram. Geralmente quando a pessoa está lá na escola, aprendendo as lições a qual é ensinada em sala de aula existe o dever. Mas muitas vezes o professor fala o quê? Olha, eu vou passar para vocês o dever de casa. Não é assim? Dentro da nossa casa também nós sabemos que existem os deveres, né? Aquilo que quem está dentro da casa, ele pratica, ele faz. Por exemplo, lá na casa da minha mãe, havia algumas responsabilidades para algumas pessoas. Para nós, quando criança, de vez em quando minha mãe determinava alguns deveres para cada um. Olha, você dobra os panos, as roupas da cama. Isso aí é o quê?
É um dever, amém? É um dever que é passado, que é entregue. Existe também para outros, alguém dizia assim, olha, tem um dever também para o outro filho. Eu tenho uma irmã que quando era dado um dever e era mostrado para uma irmã minha, na época de criança, uma vassoura, ela começava a chorar, ela ficava brava. Falava assim, olha minha filha, olha aquela vassoura ali para você varrer a casa. Ela ficava brava, porque ela não gostava do dever que era dado para ela varrer, por exemplo, a casa. Outros não gostam do dever de lavar a louça, mas se é passado um dever dentro de casa, é necessário ser cumprido, ser feito aquele dever, né, ali dentro de casa. Então nós estamos aqui trazendo um exemplo bem simples aqui, para os irmãos que estão presentes aqui entender também no Senhor e do Senhor algo de Deus para a nossa vida. Jesus Cristo, glória a Deus, através da sua obra na cruz do Calvário, Ele nos trouxe de volta para a casa do Pai. Aquele que crê em Jesus, como o pastor José leu aqui no Evangelho de João, capítulo 14, hoje, glória a Deus, Jesus dizendo, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitas moradas. Ele disse, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, a Bíblia diz em Mateus 25 que existe um reino, um lugar em Deus preparado para os seus desde a fundação do mundo. Então na casa de Deus, na casa do Pai, há lugar. E como entrar e pertencer e estar na casa do Pai? Através do Senhor Jesus Cristo, recebendo Jesus como nosso único e o suficiente Salvador. É necessário crer, aleluia, é necessário receber Jesus Cristo de todo o nosso coração para entrar na casa do Pai, estar na casa do Pai. Glória a Deus. Então é importante também nós entendermos que na casa do Pai nós entramos nessa casa, mas nessa casa nós temos também deveres na presença de Deus. Quantos estão entendendo a palavra? Amém. Aleluia. Nós temos deveres. Interessante que lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala que a igreja é uma casa espiritual. É um edifício a qual está sendo edificado, a qual está sendo construído. E cada um de nós estamos edificando essa casa juntamente, né, com o Senhor. Glórias a Deus. Jesus é o fundamento dessa casa, mas Ele nos deu o privilégio de ser a casa, trabalhar na casa e edificar a casa dele. Glórias a Deus. Então, temos deveres na casa de Deus. E como é que nós cumprimos esses deveres que Jesus Cristo determinou? Glória a Deus. Como é que isso acontece? Mateus capítulo 18, Jesus começa a falar acerca de um dos deveres daqueles que pertencem a Ele, daqueles que estão na casa do Pai, daqueles que pertencem à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a casa de Deus, ou a igreja de Deus, é a casa de Deus. A Bíblia diz que nós somos a casa de Deus individualmente, e nós também coletivamente somos a casa de Deus. Aleluia. Todos aqui pertencem à casa de Deus? Amém. Glória a Jesus. Então nós precisamos entender que quem está na casa de Deus tem alguns deveres. Os primeiros deveres de quem está na casa de Deus é conhecido aqui. Eu pude anotar algumas coisas muito importantes para os irmãos aprender. Eu vou dar um conselho aqui, glória a Deus, para cada um dos irmãos. Assim como lá na escola, por exemplo, quando os professores, os mestres estão ensinando para nós fazemos anotação. Quando for culto de ensino, eu vou incentivar os irmãos, sempre traga um papel
uma caneta, quem tem um caderninho, traga um caderno e anote as referências bíblicas. Para quê, irmão? Para que na sua casa você volte lá e medite nessa palavra. Glórias a Deus. Então é um conselho que nós já estamos dando aqui. Quando o presbítero João estiver aqui ensinando a palavra de Deus, anote as referências, e quando chegar em casa, glória a Deus, volte lá e continue meditando, porque a Bíblia diz que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E como que era isso? Os apóstolos ensinavam, eles guardavam e em casa ia meditar no assunto. Quando se reunia nas casas, eles tinham o que meditar, presbítero João. Eles começavam a falar e a meditar sobre a palavra de Deus que estava sendo ensinada. Isso é perseverar. E lá, quanto mais você fala de algo, mais você medita em algo, vai entrar no seu coração e daqui a pouco você naturalmente vai estar praticando. Glória a Jesus. Então, o primeiro tipo de lei, que era o primeiro tipo de dever, é o dever moral. O que é um dever moral? É um dever da consciência, é um dever aonde você vai estar sempre lutando pela verdade e pelo bem. Algo que é um dever moral é quando a pessoa, irmão, ela vai estar lutando pelo que é certo. Se tem uma situação, por exemplo, onde alguém está falando algum tipo de mentira, nós, tendo em nós os deveres moral de igreja de Jesus, vamos evitar a mentira, porque quem está em Cristo, ele está na verdade, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele sendo o caminho, a verdade e a vida, quem está em Jesus vai procurar viver na verdade. Ele vai mentira não, porque dentro dele, ele tem dentro dele o dever moral de viver na verdade, de falar a verdade. Glórias a Deus. E é interessante que quem vive na verdade, irmão, ele vive na verdade perto ou longe de alguém. Quem é, por exemplo, quem tem um dever moral, quem cumpre os deveres morais, é uma pessoa também fiel, é uma pessoa leal. E sabe como é que se vê a lealdade de uma pessoa? Não é quando está perto, é quando está longe. A lealdade é vista quando está longe. Alguém vai dizer assim: como que é o presbítero João? Perto dele você vai dizer: o presbítero João é uma bênção, é um homem de Deus. E longe dele, o presbítero João é uma bênção, é um homem de Deus. O leal, ele é leal perto e longe, independente de onde está. Esse é um dever moral nosso, ser verdadeiro, longe e perto da pessoa. Bendito é o nome do Senhor. Isso é um dever moral. O dever legal, tem um dever na Bíblia que é chamado de dever legal, que é o dever das leis, de cumprir as leis. A Bíblia fala dos 10 mandamentos, não é assim? Os 10 mandamentos. E aí está a lei, o dever de cumprir a lei. Todas as pessoas que ela não cumpre a lei, ela também não pode desfrutar dos privilégios da lei. Amém? Porque aonde existe lei, existe direitos. Aonde existe obrigação e deveres, existe também privilégio. Então, se nós tivermos uma lei para cumprir, nós cumprimos essa lei, poderemos também desfrutar do privilégio. Mas se não cumprir a lei, não poderemos desfrutar do privilégio. Aí Jesus pegou os 10 mandamentos, ou todos os mandamentos, e resumiu em 2, dizendo: qual é o maior mandamento? Qual é a lei que nós devemos cumprir? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as suas forças. E o próximo semelhante, amar o próximo como a ti mesmo. Isso é a lei. Jesus diz: ó, nisso se resume toda a lei. Então, qual é o meu dever? É amar a Deus e amar o meu próximo. Irmão, mas é difícil amar essa pessoa. Então Jesus, aleluia, ele disse: olha, se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. E o que foi que Jesus ensinou? Se eu vos amei, ame também o seu irmão. Aleluia, ame aquele que você vê. Porque se alguém, ele diz que ama a Deus, mas a Deus que não vê,
e diz: eu não amo meu irmão que eu vejo. Então Jesus disse, na palavra está escrito, então essa pessoa está sendo mentiroso, porque como você pode amar aquele que você não vê e não amar aquele que você vê? É isso que Jesus ele afirma que nós devemos, é um dever nós amar o nosso próximo, amar a Deus e amar ao próximo. Mas tem um dever, meus queridos, que deve se tornar algo prático na igreja, no dia a dia. Tem algo que deve ter uma forma diária na nossa vida e na casa de Deus. Aqui está sendo formada, aleluia, esta família, né? Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus e uma família em Cristo está sendo formada. Então toda essa família tem alguns deveres. O primeiro dever que nós vemos aqui Jesus falar no capítulo 18, versículo 1 de Lucas, é o dever de orar sempre. Orar sempre. Diga: orar sempre. Orar sempre. E nunca desfalecer. Glórias a Deus. Alguém pergunta: pastor, quando é que eu devo orar? Você deve orar sempre. Eu devo orar sempre. Mas e se as coisas estiverem desfavoráveis na minha vida? Devemos orar sempre. Mas e se estiver indo tudo bem? Devemos orar sempre. Amém, queridos? Devemos orar continuamente. Na verdade, aleluia, assim como alguém, um filho em casa, ele vai ter o hábito de sempre conversar com o pai. Glória a Deus. Ele vai amanhecer o dia, vai falar papai, vai falar mamãe, né? Vai estar conversando com o pai. Os filhos de Deus também, ele deve ter o hábito de falar com Deus. Por quê? Porque, glória a Deus, Deus ele é pai. E qual filho que não vai querer falar com o pai? Como viver em uma casa, aleluia, e saber que você tem um pai, que seu pai está ali, e você não vai falar com o seu pai? Isso não é duas pessoas na mesma casa, se elas não se falarem, elas não vão ser estranhas, né? Quando às vezes alguém fica meio intrigado um com o outro lá dentro da casa, não fica difícil a convivência no ambiente, né? Se o marido ficar intrigado com a esposa por um tempo, o filho com o pai, o clima não fica legal, não está boa a coisa, porque quem está dentro da mesma casa deve sempre conversar um com o outro, deve sempre falar um com o outro. E a oração, irmão, orar é falar com Deus, orar é conversar com Deus, orar é você falar com o Senhor e ouvir o Senhor falar contigo. E aqui Jesus diz: olha, eu vou falar para vocês uma parábola sobre o dever de orar sempre. Então Jesus ensina que orar é um dever. Orar, falar com Deus é um dever. Aleluia, isso deve ser continuamente. Aí lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, para quem estiver guardando os versículos, está escrito: orai sem cessar. Orai sem cessar. Então devemos orar, irmão, em casa, aleluia, na igreja. Estamos indo para o trabalho, devemos estar em constante oração, falando com o Pai, falando com Deus. Jesus está mostrando: olha, a questão da oração é um dever e deve ser sempre, deve ser continuamente a dedicação na oração. Aí em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8 está escrito: aleluia, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Durante a oração que vai ter o pedir, o buscai e o batei. Ou seja, se um filho, irmão, ele falar com o pai somente na hora de pedir, ele vai ser um filho interesseiro, sim ou não? Sim. Né? Passa o dia inteiro, não fala com o pai, não diz um bom dia, não diz um boa tarde, né? Não fala papai eu te amo, não conversa, né? Não tem comunhão com o pai. Aí de repente, agora eu estou precisando de, eu quero um sorvete, o pai me dá o dinheiro para comprar sorvete.
o pai me dá o dinheiro para comprar tal coisa. Ou seja, só procura o pai na hora de pedir. Não deve ser assim o proceder do filho. E oração é o quê? É você estar falando sempre com o pai, estar sempre em oração, em comunhão com o pai. E isso é um relacionamento de amor. Você vai falar com o pai, irmão, por amor. É um dever orar? É um dever orar. Mas só que não deve ser aquele dever simplesmente por uma obrigação. Tem uma frase que está aqui assim: orar não é obrigação, orar é privilégio. Para quem? Não, privilégio para filho. Aleluia, porque o filho ele tem acesso direto ao pai, para falar com o pai. Deus. Então nós estamos em uma casa, nós somos a casa de Deus, estamos na casa de Deus, trabalhando na casa de Deus, e devemos sempre estar falando com Deus. E a pergunta é: falar com Deus sobre o quê? Falar com Deus sobre tudo. Amém? Aleluia. Não é só sobre algumas coisas, mas é falar com Deus sobre tudo. Sobre tudo. Sobre os mínimos detalhes podemos falar com Deus. Hoje foi louvado aqui acerca do dom, a importância do dom, né, celestial. E esse dom leva a pessoa a poder curar, né? Foi o hino que a irmã ela louvou aqui. Ou seja, os dons espirituais é algo que é o adorno da igreja, né? O presente de Jesus para a igreja. Mas a palavra de Deus está dizendo assim, que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então escute bem, Jesus tem algo que Ele quer dar para a igreja. Glória a Deus. A igreja precisa dos dons espirituais, sim ou não? Sim. Então, Jesus ele quer nos dar os dons, né? E a igreja precisa dos dons. Por que não se vê tantos dons? Por quê? Porque não busca. E glórias a Deus, é necessário buscar, porque a Bíblia está dizendo: buscai com zelo. E esse termo zelo aqui, irmão, é fervor, é dedicação. Sabe assim, você pode perceber que quando um filho seu está querendo algo, de uma maneira bem simples para o povo de Deus entender, ele não vai pedir só uma vez. Amém? Porque os filhos têm o hábito, muitos filhos têm o hábito de tudo que vê pedir para o pai. Não é assim? De repente viu um brinquedo novo: me dá, pai, me dá, eu quero. Passou aquele momento, já esqueceu. Aí ele vê outra coisa: me dá, eu quero. Você percebe que muitas vezes os filhos não sabem o que pedir, não sabem o que realmente quer. Agora, quando um filho quer algo do pai, ele vai ficar ali: pai, eu quero, pai. Já teve um momento de algum filho meu falar: eu quero a pista do Hot Wheels. E ele fala o modelo da pista, daquela pista do Hot Wheels, né, os tipos de brinquedos que está ali. Mas aí fica durante o tempo: pai, eu quero aquela pista do Hot Wheels assim, assim, assim. Então, como é que ele demonstra que ele quer? Quando ele fica repetindo a mesma coisa durante um bom tempo. Aí o pai fala assim: não, eu vou dar, porque ele realmente quer. Ele está pedindo, não é só em um momento, porque ele viu alguém ali momentaneamente, não, mas ele continua repetindo a mesma coisa. Sabe por que algumas coisas Deus não tem dado para alguns dos filhos dele? Porque não está querendo de verdade. Porque quando eu e você queremos algo de verdade, nós vamos buscar. A Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons, os melhores dons. E aqui está: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Esse buscar é contínuo. Esse buscar é intenso. Glória a Deus. Então, quando um filho está querendo um dom de Deus, ele vai buscar. De madrugada ele: Senhor, eu quero aquele dom espiritual que eu vou te servir através dele, vai edificar a tua igreja. Eu quero, Senhor, alguém que quer o dom de profecia, Senhor, me concede o dom de profetizar para a edificação da igreja. Aquele que está em busca dos dons de curar, ele vai estar ali. Aleluia, eu quero ser um canal de bênção para impor as mãos sobre os enfermos. Eu quero esse dom de curar, ou os dons de curar. Então ele vai perseverar, ele vai insistir em Deus
Deus vai conceder. Aleluia, glórias a Deus. Então, quando alguém realmente quer algo, ele persiste, ele insiste, glórias a Deus. Até quando eu devorar, irmão? Até quando eu devorar? Devemos orar até ter a certeza que você recebeu. Glória a Deus. Glória a Deus. E necessariamente não precisa estar na tua mão para você ter certeza que você já recebeu. Quem aqui já teve a experiência de orar sobre algo e de repente você ter a certeza, hoje eu recebi o meu milagre? E de repente alguém fala, cadê? Eu não estou vendo. Aleluia, mas você fica com aquela certeza. Eu recebi hoje o meu milagre. Eu recebi hoje aquilo que eu estava buscando. De repente você está vivendo a sua vida no dia a dia normal. Daqui a pouco aquilo que você teve a certeza chega na tua mão. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Filho é assim, irmão. Quando o Pai, você está clamando o Pai, você está trilhando o caminho da oração, está pedindo, vai chegar um momento que o Pai vai dizer assim, fica tranquilo, o que você está pedindo eu já lhe dei. Glória a Deus. Aleluia. Você tão somente vai ter, aleluia, continua adorando, continua glorificando e apenas tendo a certeza que a vitória já é certa. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz que Josafá e o povo de Deus estavam enfrentando uma guerra. E a guerra era uma guerra grande, porque os inimigos que estavam mais preparados naquele momento e mais fortes do que eles, se levantaram contra o povo de Deus, se levantaram contra a obra de Deus, contra o povo de Israel. A Bíblia Sagrada revela que Josafá e todo o povo se reuniu no templo e começaram a orar e a jejuar. Quando eles estão orando, jejuando e clamando o socorro do Senhor, no meio do povo Deus levanta um profeta. E o profeta entrega uma mensagem de Deus da seguinte maneira: olha, nesta batalha não tereis que pelejar. Parai e estai quietos e vede o livramento do Senhor. Ali eles receberam a palavra de certeza, a palavra que trouxe a garantia da vitória. Aí olhando um para o outro, nós não vamos usar espada, nós vamos, agora o inimigo está vindo, Deus já disse que nós não vamos ter que pelejar. O que a gente faz? Aí a Bíblia diz que os levitas agora vai junto com eles na frente da guerra, fazendo o que? Louvando. Se eles não iam pelejar com a espada, então tudo que eles decidiram fazer foi o que? Louvar. Glória a Deus. Então, se Deus já lhe deu a certeza da vitória dentro do meu coração, não deixe a ansiedade tomar conta, mas utilize esse tempo para louvar, para glorificar, para exaltar ao Senhor. Aleluia, já agradecendo pela vitória de Deus. Glória a Deus. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Devemos orar como filho, devemos orar também pela família, glórias a Deus. Devemos orar por quem mais, irmãos? Devemos orar pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Devemos orar e interceder pela igreja. Paulo, no capítulo 3, versículo 14, aqui da carta aos Efésios, ele diz assim, olha só para os irmãos perceberem. Irmão, a igreja está precisando de algo, né, espiritual ou material, ou tem alguém enfermo, está enfrentando algum tipo de luta. Nós devemos fazer o quê? Temos o dever de quê? O dever de orar. Aleluia, um dos deveres é orar. A Bíblia diz assim, Efésios 3:14, Paulo diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa oração aqui é por fortalecimento espiritual, ou seja, o poder de Deus fortalece a igreja.
E como é que nós acessamos esse poder de Deus para fortalecer a igreja, para fortalecer o irmão que está sem força, está fraco? Como é? Paulo disse: por causa disso me imponho de joelhos para orar em oração. E oração fortalece. Amém, meus irmãos? Se tem alguém fraco, o que está precisando? Orar, se colocar de joelhos. Aleluia. Sabe como é que vai vir o fortalecimento do nosso irmão ou de nós mesmos? Se colocando de joelho. Alguém está dizendo assim: irmão, eu estou fraco, ou irmão fulano está fraco. O que é isso? Falta de orar? Falta de oração. Se está fraco, está faltando oração, porque a Bíblia diz que oração fortalece a vida do cristão, fortalece, aleluia, a nossa fé, fortalece espiritualmente. Meu Deus, estava nessa tarde falando com minha mãe, missionária Teresa, sobre esse fator. Eu perguntava: mãe, o que está acontecendo? Ela estava conversando comigo, dizendo da preocupação também que há no coração dela, ao ver, irmão, uma frieza espiritual generalizada tomando conta. Muitas pessoas, irmãos, glória a Deus, tem muita coisa que é apenas aparência, porque, irmão, não existe o verdadeiro fervor, o verdadeiro poder de Deus, senão pelo caminho da oração. Tem muitas coisas, irmão, que é marketing, tem muitas coisas que é movimento humano, porque tudo que o povo de Deus ele acessou e alcançou, aleluia, foi através de quê? Da oração, para que o poder de Deus descesse na igreja primitiva. A Bíblia diz, Atos 1:14, todos eles perseveravam unanimemente em oração, 10 dias orando para receber o poder de Deus, juntos, unidos em oração. Então, irmãos, se tudo que não vem através da palavra de Deus, todo avivamento que não é produzido pela palavra de Deus e que não nos leva para nos prostrar aos pés do Senhor em oração, é qualquer coisa menos avivamento. Porque a palavra de Deus, quando ela nos confronta, ela tem um objetivo. Quando ela bate em nosso coração, tem um alvo: nos levar a nos prostrar na presença de Deus. Tem um corinho que é antigo, e os irmãos aqui que já tem uma jornada de fé devem se lembrar. Esse corinho enfatiza assim: se começarmos a orar, quem se lembra? Esse templo treme. Se começarmos a orar, falaremos em línguas. E aí enfatiza: Elias orou, Josué orou e o sol parou. Ou seja, irmão, tudo que o povo de Deus ao longo da história vai alcançando e acessando no Pai através da oração. O Pai tem algo para dar para a igreja, para o seu povo, para os seus filhos, que os seus filhos precisam. Mas os filhos precisam falar com o Pai. Os filhos precisam começar a dizer: Pai, nós queremos a Tua presença, nós almejamos o Teu poder, nós queremos a Tua fortaleza na nossa vida. Aleluia. Sabe o que nos impede muitas vezes de orar, irmão? A autossuficiência. Quando alguém começa a dizer assim: não, eu resolvo tudo do meu jeito, então ele para de orar. Por quê? Glória a Deus, para de clamar ao Pai, porque ele começa a se sentir autossuficiente. E
Eu preciso viver sempre, olha, dizendo: Pai, eu dependo, Pai, eu preciso, glória a Deus. Se não for a tua força, eu não consigo caminhar. Se não for a tua presença, Senhor, eu não consigo prosseguir. A oração nos leva a dizer para o Pai: eu sou dependente, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti. Então Paulo, ele se prostra para orar pela igreja, por fortalecimento. A Bíblia também diz e nos mostra que devemos orar por quem, irmão? Pelos pastores. Olha só, eu quero enfatizar para os irmãos aqui, querido, querida, eu preciso de oração. Eu preciso que a igreja interceda por mim. Presbítero João aqui precisa. A igreja precisa de oração, mas os líderes espirituais também precisam e muito de oração. Sabe por quê? Presta atenção. Muitas decisões, quem vai tomar decisões, orientações e ensino vai ser os homens de Deus que estão na frente da obra. Então eles precisam orar e a igreja precisa orar e dizer: Senhor, orienta o teu filho, orienta o teu servo, dai direção, dai sabedoria, capacita. Porque, irmão, as atitudes dos homens de Deus vai impactar na igreja. Se for atitudes que vai beneficiar, abençoa a igreja. Mas se tomar uma decisão errada, prejudica, porque Deus que deu pastor para a igreja, para cuidar do rebanho. Então Paulo aqui em Efésios capítulo 6, versículo 19, ele fala assim, olha só para os irmãos verem. Glória a Deus. Aleluia. Ele ora, ele pede oração, versículo 18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, orando em todo o tempo. O dever de orar sempre. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Aleluia, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então nós devemos orar por todos. Glória a Deus, aleluia. Se o tempo, irmão, que nós às vezes perdemos com algumas coisas supérfluas, a gente dedicar para começar a orar. Vamos pensar assim, e eu vou te aconselhar aqui, deixa eu dar um dever para a igreja local aqui. É um dever meu, mas eu quero dar um dever aqui. Anote o nome dos irmãos em Cristo local. Todo dia tira um momento, aleluia, para levar o nome dele perante o trono da graça. Começa a fazer: Senhor, visita, fortalece a irmã Solange, ela está lá trabalhando, cuida dela, protege ela. Glória a Deus. Abençoa a Suelen lá na escola, Jesus, visita, usa ela também como instrumento, guarda a vida dela. Abençoa a irmã Maria, abençoa o presbítero João, pastor José, abençoa a irmã Cida. Irmão, começa a entender, não é o meu dever orar por quem? Por todos os santos. Ore pelos irmãos de dentro, ore pelos irmãos que congregam em outro lugar, não tem problema. A Bíblia diz que devemos orar por todos os santos. Abençoa a irmã Joana, abençoa a irmã Resislane, abençoa os filhos dela. Irmão, se a gente tiver com esse coração sempre ali, ó, abençoa, vai alcançando, Pai, vai cuidando. Meu Deus, irmão, se a igreja viver o que a Bíblia diz que nós devemos viver, glória a Deus, os resultados serão extraordinários. Porque tudo que nós acessamos o Pai, ao Pai, através de que? Da oração. Então, quando alguém está orando por mim, nós estamos orando uns pelos outros. Muitas bênçãos vai chegar na casa de algumas pessoas através da sua oração. A pessoa nem sabe, mas tem alguém lá assim: eu abençoe irmão fulano de tal. De repente a pessoa é abençoada por Deus, e ele às vezes até acha que é por causa dele mesmo, mas é porque tem um irmão intercedendo lá. É Deus. Então, orando por todos os santos, é um dever orar por todos os santos. Aleluia. Aí Paulo, como apóstolo, como pastor da igreja, fala, versículo 19: e por mim, ore também por mim, Glória a Deus. para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então nós vamos perceber que até para pregar o Evangelho, para que o pastor venha pregar com confiança, e o mistério é algo que está oculto. Quando é notório o mistério, é porque é tirado o véu de uma maneira que as pessoas agora vão entender.
vai entender o quê? O Evangelho. Então é importante você orar, tanto para Deus abrir o seu entendimento, mas também orar e interceder pelo pastor. Senhor, ore assim pelo pastor. Dê ao meu pastor a palavra com confiança, para pregar para nós com ousadia e com revelação. Glória a Deus. Porque a pregação com revelação, o que vai mudar a sua vida não é a informação, é a revelação. É aquela palavra de Deus de efeito direto, que vai direto dentro do teu coração e você fala, essa palavra de Deus foi para mim. Sabe aquele culto que é pregado uma mensagem e você sai dali, certo, eu falei sobre isso durante o dia com Jesus e Deus respondeu o pastor através da palavra. Glória a Deus. Quando você ora, Senhor, usa lá o teu servo que vai pregar. Às vezes você nem sabe quem vai pregar, mas quando você está orando, aleluia, o Espírito Santo que conhece o seu coração. Deus. Como isso é lindo. Como é lindo quando a gente fala com Deus em casa. E quando você chega na casa de Deus, Deus usa um pregador, Deus usa um pastor que está ensinando a palavra, e a palavra vai daquele jeito, do jeito que você falou com Deus, você fala, aleluia. Você começa a dar aquela risadinha assim. Glória a Deus, eu falei com Jesus. Durante o dia eu falei sobre isso com Jesus e ele aqui já me respondeu. Os irmãos percebem que a obra de Deus não existe super homem e super mulher ou super profeta? Aleluia. Você percebe que a sua oração leva Deus a usar um profeta? Leva Deus a usar um profeta para falar contigo? Então a igreja, fique de pé por favor, tem o dever de orar sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é um dos deveres da igreja. Tinha mais vários aqui. Aleluia. Vários deveres para nós. Esse aqui é um dever nosso, de orar sempre. Glória a Jesus. E a sua oração e a nossa oração move a mão de Deus ao nosso favor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Quantos recebem a mensagem do Senhor nessa hora? Glória a Deus. Aleluia. Você vai apresentar agora a sua vida diante do Pai e pedir, Senhor, restaure em mim a disposição para orar. Você vai clamar a Deus, Senhor, desperta, restaure em mim, aleluia, a disposição, o ânimo para orar. Ore a Deus e peça, Senhor, coloca dentro de mim, Pai, fome de orar, fome, sede de conversar com o Senhor através da oração. Coloca em mim, desperta em mim a disposição para orar sobre tudo, para orar de manhã, à tarde, meio-dia, à noite, de madrugada. Mas cuidado porque o Espírito Santo coloca mesmo. Você quer fome para buscar a Deus, para acessar o trono da graça pela oração? Quantos desejam? Levante a mão assim. Espírito Santo, tu estás presente aqui. O Senhor conhece o desejo do coração desse irmão, dessa irmã. Alguns, meu Deus, que nem força e vigor para orar, para buscar a tua presença tinha mais, da mesma forma que um dia já teve. Mas nessa noite o Senhor traz a tua revelação para o nosso coração acerca do nosso dever, de nós estarmos em contínua, em constante oração e orar sempre e não desanimar e não desfalecer. É verdade que as lutas, os desafios, as tribulações, a oposição, a perseguição, através disso o inimigo quer impedir o teu filho de conversar com o Senhor através da oração, porque o inimigo sabe que o meio de um filho pedir pão para o pai é a oração, o meio de um filho pedir uma orientação e o pai guiar sobre como vencer essa luta, como vencer essa tribulação, como vencer o mundo, como vencer o diabo. Meu Deus, é exatamente através da oração.
como buscar o Espírito Santo, o revestimento é através da oração. E nessa oportunidade o Senhor vem nos despertar, vem falar conosco. Eu oro, meu Deus, pelo renovo espiritual na tua igreja, na vida deste filho, dessa filha, que ele receba disposição para orar de madrugada, para orar pelas manhãs, para clamar, aproveitando cada oportunidade para conversar com o Senhor, e que aquela intimidade que esse filho, que essa filha já teve, que ela seja restaurada, que haja um avivamento na vida do teu filho, na área da oração, na área da palavra, meu Deus, na consagração, e que no Senhor seus filhos desfrute da vitória, do milagre, e viva, meu Deus, uma vida vitoriosa na tua presença. Esse que tem te clamado por algo, eu quero te suplicar que nessa oportunidade, por graça, por misericórdia, venha suprir. Realiza o milagre, realiza a cura, traz a libertação, a transformação, salva cada vida, salva, meu Deus, as almas deste bairro. Nós como igreja intercedemos por cada família, para que seja salva, liberta, transformada pelo teu poder. Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, nós oramos, Senhor, por cada lar, esta casa onde tem alguém, alguma pessoa que está enferma, que seja alcançada pelo teu poder curador. A tua igreja ora em concordância, a tua igreja ora e clama por milagres, a tua igreja ora e clama por salvação dos perdidos, a tua igreja ora e clama pela libertação daquele que está oprimido, meu Deus, pela salvação dos entes queridos, dos familiares de cada um que está aqui. Alcança, meu Pai, esta casa, alcança, meu Deus, esta família nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atenta para o clamor do teu povo, aquele que em ti busca por uma provisão. Oramos para que ele venha alcançar, oramos para que ela venha alcançar, meu Deus, aquele que tem buscado os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, traz o revestimento, traz o fortalecimento, meu Deus, e que o teu filho e a tua filha no Senhor viva uma vida vitoriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E amém, e graças a Deus. Você pode dizer um amém? Amém. Aleluia. A palavra de Deus que veio no meu espírito, no meu interior, encerrando essa mensagem, é: eis que pus diante de ti uma porta aberta. Glória a Uma Deus. porta aberta. Aleluia, a qual ninguém pode fechar. Porque a porta que Jesus abre, o homem, ninguém pode abrir. Mas a porta que ele fecha, aleluia, glórias a Deus, ninguém pode abrir. Mas a porta que ele abre, ninguém pode fechar. E Deus está abrindo portas para a pessoa aqui. Mas é uma porta nele. Amém? É nele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ao você estar desfrutando, aleluia, o que você vai desfrutar, não se esqueça, é nele, é nele, é nele, é nele. Irmão, mas as outras portas estão tudo fechado, então, mas ele abriu para você uma porta nele, para você buscá-lo, para você acessar tudo que você necessita. É por isso, para a honra de Deus, mulher de Deus, e para a igreja, não existe crise, existe Cristo. Glória a Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Essa pandemia aí, muita gente não passou, muita dificuldade, com certeza passa, mas o Senhor não supriu todas as suas necessidades. Glória a Deus. Amém? O Senhor, porque nós temos Cristo. A irmã começou, Deus abriu porta no meio da crise. Eita Deus. Eis que pus diante de ti uma porta aberta. Essa é a palavra de Deus para o teu coração. Desfrute do que o Pai trouxe para você nessa noite. Amém? Isso é para filho de Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Graças a Deus, glória a Jesus. Quem tem a palavra, diga amém. Amém. Palavra abençoada, né, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Pois continua buscando os dons espirituais, está ao teu dispor, está para a igreja, está para os irmãos, está para as irmãs. Os dons espirituais está para você buscar. Portanto, é só bater na porta do céu, pede para Deus que Ele vai realizar o impossível na sua vida, assim diz o Senhor. Amém, meus queridos? Graças a Deus. Estende as mãos para cá, já vamos encerrar em nome do Senhor Jesus. Domingo às 6h30 estaremos aqui em nome de Jesus. Graças a... às 6 horas, perdão, tá? Às 18 horas, domingo, estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja com a igreja, não somente agora, e todo o povo de Deus crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Esteja a paz do Senhor Jesus Cristo para sempre com os irmãos. Amém. Amém. Batem palmas para o Senhor Jesus. Está terminado. Todos em paz para os seus lares. Em nome de Jesus. Graças a Deus.